Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 27 de janeiro, agora na Espanha, 20 horas e 27 minutos, no Brasil, 16 e 27 da tarde. Gente, a BTC hoje fez bonito, ó, estressou aqui, eu tô no gráfico de 1 hora ancorado na banda de VWAP semanal, estressou aqui a primeira, segunda, a terceira lower, voltou para VWAP, fez um pullbackzinho aqui de volta para VWAP, chegou a estressar logo depois de cruzar de baixo para cima a VWAP semanal, estressou a segunda upper, voltou para a própria VWAP semanal e agora segue caminhando para estressar as uppers aqui até o momento da virada da VWAP semanal que vai acontecer de domingo para segunda. Ela, nesse momento, ela está estressando a primeira, a segunda, está indo em direção ao estresse da terceira. Chegou a fazer um pumpzinho em 23.252 há poucos minutos atrás, mas agora deu uma recuada. É bem provável que ela passe aqui a madrugada toda na banda de VWAP semanal, tentando estressar as uppers, eventualmente até fugindo aqui da última upper, buscando algo próximo de 23.800. No intraday, foi bonito de tradear hoje na BTC. Vocês vejam que quando a gente deu essa mega agulhada aqui, eu ofertei uns 7 sinais no copy trade, todos fecharam no lucro. Depois na sala de sinal, todos fecharam no lucro. Enfim, hoje ficou uma delícia tradear. Simplesmente batia na upper, voltava para VWAP, ameaçava perder a VWAP, voltava para estressar. Voltava para a própria VWAP e estressar as uppers, voltou para a VWAP, deu mais um tradezinho aqui, enfim. Tava uma delícia, vamos colocar assim. Gente, na seara fática, a Bitcoin vai bater 200 mil dólares antes do próximo ciclo de baixa, prevêem analistas. Padrões estocásticos apontam que a porta de ganhos provavelmente vai levar a BTC para um patamar acima de 200 mil dólares até para depois iniciar o inverno cripto subsequente. Isso só deve acontecer, 200 mil dólares, depois do halving, que vai acontecer em maio de 2024, onde os rewards da mineração vão ser cortados pela metade. Hoje, cada bloco de BTC paga em rewards 6 BTCs por bloco. Em 2024 vai cair para 3 BTCs por bloco. E é o halving que acaba startando uma nova corrida de touros, um novo ciclo. E a Fórmula 1 volta a receber patrocínio cripto. A Alfa Romeo fechou um patrocínio de 100 milhões de dólares da Crypto Cassino. Depois do evento FTX, em que a Mercedes tinha lá o patrocínio da FTX, a Fórmula 1 ficou sem patrocinadores do mundo cripto. E agora retorna o patrocínio do mundo cripto. Ou seja, o inverno acabou, provavelmente, por essa métrica de estar ou não dentro da Fórmula 1. E o Goldman Sachs coloca BTC no seu relatório de investimentos para 2023. Segundo o banco, BTC apresentou o melhor retorno de 2023 até o presente momento, com retornos acima de 27%, superou o ouro, S&P, enfim, Nasdaq. Tá lá a BTC marcando presença como um investimento até agora, né? A gente ainda tá no dia 27 de janeiro, até agora a BTC é o melhor investimento de 2023, que tá só no começo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o que esperar do Fed e do Jerome Powell para a próxima semana? Gente, o mercado já precificou que já há um consenso entre os economistas e Wall Street, por assim dizer, que o Fed vai desacelerar o ritmo de aumentos, vai aumentar um quarto de ponto, ou 0,25 na quarta-feira, muito provavelmente, isso aqui já está até precificado. Vamos ver se esse consenso entre os analistas se confirma. E o colapso do dólar está se desdobrando sob os nossos olhos e a Arábia Saudita sinaliza o fim do petrodólar. O declínio do status do dólar norte-americano como reserva cambial mundial costuma ser tratado como uma mera fantasia. É como duvidar que o sol vai nascer todos os dias. E por aí, muitos economistas se negam a discutir essa possibilidade.
Mas eu ouso afirmar para vocês que o declínio do dólar norte-americano como reserva cambial mundial está acontecendo. Não tem relação direta com o mundo cripto ou com a BTC. A BTC vai se beneficiar muitíssimo do colapso do dólar norte-americano, mas tem relação com a movimentação desse bloco eurasiano entre Rússia, Irã, China, Índia e agora a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que há 10 anos atrás nem ponderava a possibilidade de vender barris de petróleo contra qualquer outra divisa que não fosse dólar. E agora já há uma discussão para aceitar até yuan chinês. Enfim, é muito provável que até o final dessa década e o começo da década de 30, o dólar norte-americano eventualmente seja destronado. Enfim, gente, a gente tem o privilégio de ver a história econômica global ser reescrita. E nessa reescrita a BTC vai surfar uma mega onda de prosperidade. E a Rússia busca ganhos na Ucrânia antes da chegada dos blindados ocidentais. As forças de Moscou pressionam Bakhmut enquanto tanques prometidos a Kiev permanecem a meses de distância da chegada. Enfim, a guerra vai escalando, a BTC segue acumulando no nosso gráfico diário no Squeeze. A gente está com uma sequência espetacular de candles compradores. Para isso aqui arrefecer numa onda 4, é preciso bater 25 mil dólares. Vocês vejam que os topos do mundo cripto sempre tem aquelas agulhadas, né? Como aqui na nossa banda de VWAP semanal, vocês vejam que os topos sempre tem essas agulhadas bizarras para liquidar os shortados. Então a gente ainda não viu uma agulhada bizarra dessa aqui no diário. Isso vai rolar, como aqui, ó, também para baixo tem as agulhadas bizarras. Isso vai rolar. É bem provável que a agulhada em si avance para acima de 25 mil dólares. Depois vai se desdobrar numa onda 4, que deve levar a BTC de volta para 23 e alguma coisa. Aí vai explodir numa onda 5, que vai levar a BTC para 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.